Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para todos vocês. Então, pessoal, nós estamos chegando, né, a 40 dias, literalmente, da quarentena. 40 dias se passaram, 40 dias o mundo está nos seus recônditos, né? E eu creio que Deus tem algo de poderoso para fazer na vida das pessoas, em nossas vidas. E algo que, mais do que tudo, é aonde nós voltamos lá para Mateus capítulo 6 versículo 6 que diz que quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e orarás ao Pai em secreto e ele te recompensará. Então, nesses dias eu tenho aproveitado para fazer algumas coisas, algumas reflexões, né, para poder estar avaliado, né, as nossas vidas em vários contextos. Primeiro que algo que eu tenho colocado é aquilo que eu posso aprender, né? Tenho aprendido nesses 40 dias, né? Aquilo que eu posso evoluir, né? O meu mindset. Você sabe que eu sou teólogo, filósofo e também dou uma de coach, viu? Dou uma de coach, mas procuro estar sempre crescendo, sempre evoluindo nos meus conhecimentos, né? Interessante que nós chegamos a uma época, pessoal, de 40 dias. Como eu ver aí os vídeos, o mundo não viu nada igual como nós estamos vendo agora. O mundo, pelo contrário, nunca tinha experimentado uma situação como está experimentando agora em termo global, né? Bem da verdade que existiram duas situações bem piores pelo que a história relata, que foi a peste negra e a gripe espanhola, mas que ficou mais detido ali pela Europa e Ásia, e não me lembro se chegou, e não há relatos que chegou aqui na América do Sul, né, ou até América do Norte, não há relatos. Mas de longe, até em termos de número, essa já é a pior epidemia de todos os tempos. Já é a pior epidemia de todos os tempos. Os números são alarmadores, né? É coisas que se alguém contasse a gente no final do ano passado, a gente não acreditaria, ou até no início deste ano, ou até décadas, né? Mas as coisas estão acontecendo e infelizmente muitas pessoas foram pegos de surpresa e o mundo está se reinventando, né? Mas é uma hora a gente sempre está olhando para a cruz, a gente está sempre olhando para os braços de Jesus, recorrendo ao Senhor. Então eu sempre coloco aqui algumas questões, por exemplo, o que, que você tem que fazer agora? A primeira coisa que você tem que fazer agora é orar, você buscar mais o Senhor em oração, né? Claro que o louvor, ele é uma adubo, tem que, creio que o padrão de desenvolvimento do cristão é louvor, adoração e oração. Louvor, adoração, né? E oração. Alinhado também à palavra de Deus, né? Mas que nessa quarentena, né, possamos estar dedicados. Às vezes não dá para fazer tudo, às vezes você faz uma, um momento de oração, outro tempo você faz um momento de adoração, você está mais inclinado, seu espírito requer mais para isso. Às vezes seu espírito requer mais para você ler a palavra, né? Enfim, o Espírito Santo ele coloca você em algo que ele quer que você faça. Mas interessante, pessoal, que nesse momento, né, onde os países estão mais, os países ricos foram devastados, né, os países mais ricos do mundo, é, infelizmente, né, como países como Itália, Espanha, Inglaterra, né, são normalmente a nata mundial foram atingidos e em vários lugares diferentes. Embora esse vírus ele é extremamente democrático. Mas o que nós queremos dizer é o seguinte, para que nós possamos estar proclamando a palavra de Deus, né? E proclamar, né, o Salmo 91. O Salmo 91 diz que, eu sempre declaro o Salmo 91, versículo 6 que diz que
não temerá espanto noturno, nem praga, né, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia. Foi o versículo que Deus me deu para essa pandemia. E também o versículo 10, né, que diz que praga nenhuma chegará à tua tenda. Então nós devemos proferir. Realmente o mundo está em colapso, o mundo não sabe como reagir, as pessoas não sabem como reagir, as pessoas não sabem como é que o mundo vai se comportar depois disso. A questão é quando é que vai se encontrar uma solução, uma cura razoável, né, uma preventiva. Bem sabemos que existem alguns remédios, né, como estão falando, né, e muitos cientistas sérios, né? Mas aqui essa questão desse canal não é essa questão do canal é outro, é o fim espiritual, motivação pessoal, né? E eu creio que também é uma preparação para a volta de Cristo, né? Eu creio que também foi dos vídeos que nós já gravamos. Nós sempre gravamos um vídeo nesse canal. Desde 2018 nós começamos a gravar na verdade desde 2016, né? E nós intercalamos, não usamos muito essa plataforma porque nós temos outra plataforma como Instagram, Twitter, mas achamos por bem usar esse canal. E eu creio, pessoal, que Deus está fazendo coisas grandes, coisas poderosas, né? Onde as pessoas estão voltadas para o recôndito dos seus lares, onde as pessoas estão voltadas para o seu interior, onde as pessoas estão voltadas para poder resolver o problema consigo mesmo, com a família, com Deus, né? E primeiro você resolve o problema consigo mesmo, né? Depois você vai resolver o problema primeiro com Deus, depois consigo mesmo e depois com os outros, né? E de sorte que quando você quer chegar a Deus, você chega no próximo, né? Independente daquilo que você fez ou faz. Então esse momento é o momento que eu tenho colocado meu joelho no chão, eu tenho orado ao Senhor, tenho pedido ao Senhor, eu tenho praticado ali, tenho ouvido muitos doutores da palavra, muitos mestres da palavra. Eu tenho um canal também de coach, como vocês sabem também, né, que é uma atividade paralela, como digamos uma atividade profissional, assim como Jesus era carpinteiro, assim como Paulo era fazia tenda, né? E dentre tantas outras atividades importantes, eu gosto também de trilhar um pouco na área do coach, né? Mas sem perder a essência da palavra, né? Então, pessoal, é isso que eu tenho falado para vocês, é isso que eu tenho dito para vocês, né? Então, a questão toda é a gente estar balizado, estar no nível daquilo que Deus colocou para nós fazermos, né? Ler um bom livro, né? Se você gosta de até uma boa série, não vejo nada, não vejo problema nenhum. Você assistir uma boa série, você assistir um bom filme, desde quando não seja algo excessivo e algo maçante, né? Eu gosto de me interagir, gosto de assistir, gosto de ver coisas boas, coisas interessantes. Aquilo que eu falei, que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 4, versículo 2, né? Capítulo 4, versículo 6, né? Então é uma palavra que eu gostaria de deixar aqui para vocês, né? Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas com ação de graças. Ou seja, a gente tem que ter ação de graça sempre, né? Louvar o Senhor sempre. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se alguma virtude, se algum louvor nisso pensai. E o que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, queridos, é você procurar coisas saudáveis para você fazer, né? É você procurar coisas saudáveis, coisas inteligentes para você fazer, aliado à palavra de Deus. Tira seu momento de oração, né? O momento de oração agora da igreja, né? A ordem do Espírito da igreja é de confissão, de renúncia, de confissão de pecados, de quebrantamento. Mas também nesse tempo você procura coisas boas para você fazer,
né, ler um livro, né, estudar algo, algum assunto. Eu mesmo tenho tanta nesse meio, nesse rio, né, como diz a Bíblia, Deus cria ermos. Eu ouço alguns pregadores que eu admiro muito, ouço muitos pessoas da área do saber, que é minha área, né? E então fico conectado muito com esse tipo de pessoas, né? E para mim traz uma alento muito grande, né? Porque à medida que eu sou bênção, eu sou abençoado também, né? Então eu sinto aqui nomes aqui como JB Carvalho, Napoleão Falcão, o pastor Moabel Pereira, é, Neil Barreto, Bispa Cleo Roça Fá, é, Helena Tanuri, Tânia Tereza, Jeremias Pereira, Márcio Valadão. Então são uma gama, eu posso até dizer de centenas de pessoas que produzem vida. Você vai ver muito nesse momento pessoas produzindo vida. Você vai ver muito nesse momento pessoas produzindo riquezas, né? Espirituais, riquezas na área profissional. Então são essas pessoas que você deve se apegar. São essas pessoas que você deve correr, né? Interessante que em 2019, ano passado, foi o ano que eu li mais livros na minha vida e fiz um compêndio que foi um livro que, em nome de Jesus, brevemente, né, conforme a palavra de Deus, eu vou estar lançando. Mas já vivi momentos de, por exemplo, escatologia sempre foi uma área que eu sempre gostei, né? E esse momento que eu vivi no ano passado do coach foi um momento que eu vivi com a escatologia, pesquisando, porque minha alma, meu coração é inclinado para o estudo, para o ensino, né? Eu venho de família de mestre, meu pai é mestre, minha mãe é mestre, e meus tios são mestres, tanto da área de pai e mãe. E graças a Deus eu tenho levado, meus irmãos são mestres, então eu tenho levado também muito a sério, de uma forma até mais contundente, eu uso nas redes sociais essa palavra. Então, pessoal, eu tenho algo, né, e para dizer que é o seguinte: faça coisas boas, coisas inovadoras, né? Às vezes tem até, quando a bênção ela é demais, você precisa selecionar, né? É interessante que logo no começo da quarentena comecei a ouvir muitos vídeos, muitos tutoriais, né? De grandes mestres, doutores, né? E na palavra. E eu tive que fazer uma recapitulação para poder me conscientizar e cientificar daquilo que Deus tem para minha vida, né? Para o meu corpo, para minha alma e também para o meu coração. A Bíblia também, eu estou lendo a Bíblia é um tripé, né? Realmente tem uma vara que é Bíblia de estudo e é uma área que eu me identifico muito em relação também ao aprendizado. A Bíblia, primeiramente a Bíblia, né? Mas nesse momento procure fazer algumas coisas pertinentes, né? Amanhã vai completar 40 dias, né? 40 dias de, literalmente a quarentena, 40 dias, né? É, Tenha sempre atitude positiva em relação às outras pessoas, em relação a você mesmo, né? Faça uma autorreflexão, faça uma reflexão de si mesmo, faça uma reflexão daquilo que você pode melhorar, daquilo que se pode produzir, daquilo que você pode fazer para melhorar a sua vida, melhorar a sua estrutura, melhorar o seu corpo, a sua alma, o seu coração, exercícios físicos, né? Exercícios alimentares, né? Tire algo que você precisa tirar, coloque algo que você precisa colocar, enfim, faça coisas boas, coisas saudáveis, né? Leia um livro, ou melhor, releia algum livro, leia a Bíblia, leia dois provérbios. Eu, por exemplo, escuto muito Jeremias Pereira e Bispo Cléo, eles têm a mesma visão de ler dois salmos e um provérbio. Então eu procuro ler dois salmos e um provérbios todos os dias, cantar louvores aqui todos os dias, produzir, levar minha mente a Deus, né? Às vezes falo com alguém, ligo para alguém, mando uma mensagem positiva e sempre usando até meu Instagram, né, de uma forma mais contundente nessa área, né, para poder trazer paz, alento, consolo, refrigério e bálsamo às pessoas que precisam, né? É, Motive alguém, seja uma pessoa motivadora, motive alguém que está precisando, leve uma palavra de esperança, leve
Se você puder, eu sei que o momento está difícil para todo mundo, mas se você puder levar uma cesta básica, leve uma cesta básica. Se você puder não tiver uma cesta básica, leve uma palavra de alento, uma palavra de consolo, né? Às vezes a pessoa claro que você não pode abraçar ninguém, falo isso, um abraço no sentido alegórico, né? Mas um abraço você pode mandar uma mensagem para o WhatsApp, uma mensagem para o Instagram, né? Uma mensagem pelo Facebook, né? Enfim, você levar algo, uma esperança para alguém. Tenha sempre coragem de fazer o bem. É uma coisa que eu me descobri lendo alguns livros, né, no ano passado, em 2018, 2019, foi a questão de ter coragem, né? Então, eu fiz coisas extraordinárias, né? Fiz coisas extraordinárias porque eu tive coragem de fazer, independente de capital, independente de situação. Então, eu pude abençoar várias pessoas possíveis, né? Com um pouco que eu tinha, com o conhecimento que eu tenho, com a sabedoria que Deus me deu, com a saúde que Deus me deu, com o conhecimento, com a integridade que Deus me deu, né? E sem se preocupar com os outros, nem comigo, e se comigo mesmo, em relação ao que os outros se vão reconhecer ou não, o que os outros vão achar ou não. Eu faço a minha parte, a minha recompensa é Deus. Aquilo que você semeia, quando você semeia na vida de alguém, seja uma palavra, um gesto, uma ação, aquela semente, ela não vai produzir frutos amanhã. Eu gosto muito de alegoria, né? E alegoria. E uma da alegoria que eu gosto muito é a questão quando você pega um terreno brabo, bruto, né, cheio de toco, né, você nem capinar você pode capinar. Nem capinar, que é a parte que as pessoas acham mais difícil, você pode capinar. Nem capinar, muito menos nem roçar, né? O que é que você vai fazer? Você vai tirar os tocos, né, e as pedras, os pedregulhos. Para dali você começar a capinar. Para dali você começar a roçar. E aí quando a terra tiver o lixo tiver todo tirado, aí o que você faz? Você pega, planta as sementes, ara a terra, prepara a terra, nem a semente você entra, você prepara a terra, ara a terra e coloca o que? Sementes e fertilizantes. E vai adubando ali com água, né? Durante o tempo necessário, sementes e fertilizantes, até que aquela terra se torne produtiva e as sementes colocadas, né, na época certa, ela vai cuidada, né, gerada, ela vai produzir frutos e frutos dignos de arrependimento, né? Então a semeadura você semeia. Agora o problema da semeadura é o seguinte, que quando você semeia, você, ela não vai vir no tempo que você espera. Ela não vai vir na hora que você espera. Ela não vai vir nem na hora que você mais aguarda. Né? Pode vir, pode, porque Deus é soberano e pode fazer o que Ele quiser. Mas normalmente você não pode, se você for esperar assim, você não vai aguardar aquela semente. Né? Por exemplo, tem pessoas ela oferta na vida de uma pessoa apenas R$ 2. R$ 2. Já vi casos de pessoas ofertar na vida de pessoas R$ 2 e a pessoa retribuir com R$ 2.000. Eu vi hoje um caso de pastor Luciano Subirá que quando ele estava precisando, né, a igreja arrecadou R$ 20.000. E o ministério da igreja ofereceu aquele R$ 20.000 para ele. E ele falou, não, o que é da igreja é da igreja, o que é meu é meu. O mesmo Senhor que providencia para a igreja vai providenciar para mim. E era um dinheiro que ele estava precisando urgentemente. O que foi que aconteceu? Né, tempo depois, alguém tinha vendido uma terra e ele abençoou com aquele mesma quantia. E aquela pessoa falou e disse que aquele dinheiro, né, para ele realmente era algo bem insignificante. Mas, independente de qualquer coisa, é que você tem que semear. Semeie na vida das pessoas. Semeie uma palavra de afeto, semeie uma palavra de amor, semeie uma palavra de comunhão. Mesmo que a pessoa não vá lá, não lhe dê valor, né? Semeie, você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer o bem sem olhar quem. Né? Você tem que, podendo fazer algo para a pessoa, faça. Mas faça o bem sem olhar quem. Né? Porque Deus é que opera o querer e efetuar segundo a sua boa vontade. Então, nesse tempo, nós temos sido lapidados,
Nesse tempo nós temos sido transformados, nesse tempo nós temos sido chamados por Deus para servir, para rever nossos conceitos, rever as nossas atitudes, rever as nossas anuâncias, né? A nossa prioridade. Qual é a nossa prioridade? Né? Então eu tenho pensado muito sobre isso, qual é a nossa prioridade. Né? E nesse tempo de quarentena, amanhã faz 40 dias que nós estamos em quarentena. Por mais que você até consiga ir na casa dos seus pais, por mais que você consiga ir na casa de um amigo ou de outro, né, de forma bem restrita, que eu não acredito que a gente temos essa liberdade assim, mas tem gente que pode ter essa liberdade, mas você não pode ir no shopping, você não pode ficar muito tempo na rua, você não pode ir no estádio, você não pode ir para a igreja, você não pode nem sequer tomar um café aqui na esquina. Por quê? Porque as coisas estão do jeito que estão. Mas é necessário você voltar para o recôndito do seu lar. É necessário você voltar, como diz a palavra de Deus, lembra-te onde caíste, né? Então, é necessário você voltar para onde você caiu, né? Então, nesse tempo de quarentena, é um tempo que a gente volta para nós mesmos, a gente volta para nós mesmos e cria hábitos saudáveis, cria hábitos benéficos, cria hábitos prazerosos, cria hábitos singulares, né? E ninguém pode tirar sua paz, porque sua paz ela está em Jesus, né? Então você fazendo aquilo que você precisa fazer, você operando da forma que você precisa operar, com a palavra de Deus, né, com sabedoria divina, inspirando nos bons exemplos, inspirando em pessoas sábias, inspirando em pessoas coerentes, inspirando em pessoas cheias do Espírito Santo, né? E, então, falar nisso, por exemplo, tem pessoas que aqui que eu esqueci também de falar, como o pastor Oswaldo Lobo, pastor apóstolo Hudson, tem uma boa mensagem, apóstolo Anselmo, outras pessoas também. Então, todos aqueles que, independente de igreja, placa de igreja, eles produzem vida. Eu estou procurando aprender com essas pessoas, né? Se tem uma pessoa que foi agraciada com essas lives, né, com esses conhecimentos desses homens, de uma forma mais intensa, se tiver duas pessoas, uma dessas sou eu. Eu creio que milhares, né? Mas tem alguns livros que eu tenho aqui, eu vejo revista do conceito, né? Consegui ler um livro na quarentena, um livro de Rick Joyner, né? Preparação para a Batalha Final, um livro que Deus me deu uma lição. Eu tive que ler um livro para Deus me dar apenas uma lição. Como eu sou uma pessoa bem eclética, às vezes eu leio um livro e num livro Deus me dá apenas uma lição, né? Mas glória a Deus por isso. Então, pessoal, é nesse tempo de a gente buscar oração, de a gente se humilhar, de a gente ter coragem, de a gente fazer solidariedade, produzir disciplina, ser paciente, né, chamar por Deus, cantar louvores. Então, fazer muitas coisas que você pode fazer, que você deve fazer para melhorar o dia das pessoas, para melhorar o seu dia, para melhorar o dia do seu próximo, para você produzir frutos dignos de arrependimento, né? Se você puder, grave uma live, se você puder, faça uma coisa positiva, né? Pregue boas novas, traga aquilo que a Bíblia fala, não seja um profeta do caos, não seja um profeta do terror, do horror, do pavor, do medo, seja um profeta do bem, né? Pregue boas novas, faça coisas boas, inove, renove, peça o Espírito Santo de Deus para trazer coisas boas para a sua vida, né? Ajude no lar, ajude a sua esposa no seu lar, no lar, nas atividades de casa, ajude o seu marido, né? Se você for esposa, se você for filho ou filha, ajude isso, o pai, sua mãe. Se você for esposa, ajude seu marido. Se você for esposo, ajude a sua esposa, né? E assim você faz algo sucessivamente. Então, eu particularmente, né, quebrei alguns arquétipos, né? Como eu falei, não apenas coisas boas, né? Quando você quebra um arquétipo, não é necessariamente uma coisa ruim, um hábito ruim que você tem, mas pode ser um hábito bom, né? Eu estava falando o seguinte, que eu sempre eu ia para o monte orar, né? Era um hábito muito corriqueiro da minha parte, né? Era um hábito muito impulsivo da minha parte, né?
E realmente eu falava que quando eu não ia para o monte eu me sentia mal, mas eu vejo o quão bom é orar dentro da nossa casa, né? O quão bom é orar. Claro que eu orava aqui, mas barreiras foram quebradas, né? É, arquétipos foram quebrados, né? Protótipos foram quebrados, né? E aquilo que já era bom se tornou melhor, né? Porque nada melhor de você orar na casa, no recôndito dos seus lares. Mateus capítulo 6, versículo 6. Então eu tenho experimentado a boa, perfeita vontade de Deus, a boa, perfeita vontade de Deus. Temos feito algumas lives, né, usando o nosso Instagram como instrumento, como boca de Deus, né, em orientação com alguns amigos meus fora de série, muito melhor do que eu. Tenho usado agora o canal do YouTube, né, que estava muito parado, né, e agora voltou. E tenho feito essas lives, né, e para mim tem sido muito bom essas lives. E muito bom também a forma que nós estamos enxergando o mundo. Muito bom que nós estamos, que muitas pessoas, apesar desse momento difícil, as pessoas estão voltando para si mesmo, reconhecendo seus erros, consertando seus erros, né? E praticando a boa justiça, praticando aquilo que precisa ser praticado, né? Então, que possamos estar ciente dessa verdade, que possamos estar fazendo bem, que possamos estar ajudando as outras pessoas, que possamos estar com buscando coisas úteis, coisas saudáveis, né? Não se detenha em uma só coisa, né? Mesmo que seja útil, mesmo que seja uma coisa legal, né? Por exemplo, tem gente que, como falei com você, tem gente que vai assistir uma série, mas fica ali só na série, às vezes precisa fazer algo em casa, né? Precisa, ou gente que só ler livro é ótimo, eu amo ler livro, mas não posso ficar só lendo um livro. Assistir live, aprender a escrever é ótimo, mas eu não posso ficar só escrevendo, assistindo live. Então perceba que é um compêndio de várias coisas que você tem que fazer. E outra coisa também é eu como cristão, né? Pedindo sempre ao Espírito Santo de Deus que venha nos guiar, nos conduzir, nos instruir, nos dar, dirigir os nossos passos, né? Dirigir os nossos conceitos, dirigir as nossas vidas. Esse canal começou com 7 pecados capitais para a sua alma, né? E esses pecados já são 10 pecados que outrora eu vou trazer aqui a mensagem que foi do início, né, dessa renovação que eu tive, né? Essa renovação que eu sofri, né, para a glória de Deus e para melhor, né? Para minha vida foi uma renovação para melhor. Então, eu percebo que quando a gente entrega a Deus, quando a gente muda nosso mindset, né? Como diz o livro de Carol Dweck, você se torna mais proativo, se torna mais para frente, você cria riqueza. O que é criar riqueza? Criar riqueza não é criar dinheiro. Muitas pessoas são ricas, mas pessoas são pobres no espírito, né? Muitas pessoas têm dinheiro, mas são pobres na alma. Muitas pessoas têm um passado pobre, né? Muitas pessoas ganham um salário mínimo, mas elas são ricas. Muitas pessoas ganham 1.000 salário mínimo, né? Não estou é, aqui exagerando. Tem jogadores de futebol, tem executivo de grandes companhias que ganham 1.000 salários mínimos, né? Então, mas são pessoas infelizes, pessoas que não sabem o que faz com o dinheiro, porque o dinheiro só tem sentido quando você ajuda o outro. O dinheiro só tem sentido quando você faz os outros ricos. E pelo contrário, muitas pessoas que não têm nada e faz as pessoas felizes, porque são pessoas que são ricas, né? No seu coração. E outras que já têm muito dinheiro são pessoas pobres, pessoas infelizes, pessoas que só sabem trazer morte na vida das pessoas. E Jesus fala, João 10:10, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. E é necessário você pegar a visão, você ter as armas de Deus, lute pelos seus sonhos, seja um homem sonhador, né? Seja uma pessoa sonhadora, coloque seus sonhos na mão do Senhor, né? Desperte aquilo que é mais fervoroso que é na sua vida e faça coisas tremendas, faça coisas extraordinárias, como acordar cedo para poder andar ou fazer exercício, acordar cedo, eu falo nos seus termos, né? Ou você acordar cedo para ler um livro, ou acordar cedo para lavar um prato, ou acordar cedo para lavar o banheiro, ou acordar cedo para fazer algo interessante, né?
tenha hábitos saudáveis, cultive hábitos saudáveis, para que você venha fazer o seu agora um momento de riqueza, o seu agora um momento de sucesso, que você venha fazer o seu agora um momento de bondade, né? E você venha se espelhar nas pessoas que têm produzido coisas boas, produzidos riquezas. E quando falo riquezas, não quer nada a ver com dinheiro. Riqueza quer dizer na alma, o sorriso que você traz na vida das pessoas, independente daquilo que as pessoas fazem para você, ou faz para você de bem ou não, né? Porque você vai ver a verdadeira pessoa quando você não faz aquilo que ela quer. Então você vai ver o coração dela realmente quando chega esse momento. Mas Deus, Ele ama todos, Deus quer que todos os homens se salvem, Deus quer que todos os homens sejam felizes, e é esse é o meu propósito, né? Esse canal ele foi criado para você ter uma condição de ter um relacionamento com Deus e aumentar o seu relacionamento com Deus, né? Porque você é um ser singular, você é um ser excelente, você é um ser que Deus escolheu para você vencer, né? E creio que grandes coisas Deus vai fazer na sua vida. Creio que grandes coisas, né, nessa quarentena, nós vamos sair guardados pelo sangue de Cristo, vamos sair forte, Deus vai nos abençoar, porque Deus está conosco, agindo Deus que impedirá. Eu declaro a paz de Deus na sua vida, declaro que você tem ter ideias novas, você vem ter seus sonhos renovados, você vem ter a sua vida pautada naquilo que Deus colocou para você fazer, né? Que você vem ter ideias inovadoras, ideias brilhantes, ideias sensacionais, ideias aonde você venha elevar o próximo, aonde você venha criar um contexto de prosperidade e riqueza na vida das pessoas. Quando eu falo, mais uma vez, riqueza e prosperidade, não estou falando de dinheiro. Estou falando de sentimento, estou falando de alma, estou falando de você ter uma certeza daquilo que você pode produzir melhor na vida das pessoas. A Bíblia fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nada podemos contra a verdade além da verdade. Então Deus está no controle de tudo, Deus está na situação de tudo. Estamos vivendo um momento de apocalipse, ainda não é apocalipse, né? É apenas o início das dores, mas nada tão forte, né? Como nos dias de hoje, se bem como já falei, a peste negra e a gripe espanhola foram mais fatais e letais do que essa peste, né, que estamos vivendo hoje, né? Foi muito mais letal, muito mais fatal. E existe até hoje em dia um vírus que é muito mais poderoso agora, mais do que a peste negra, do que a gripe espanhola, só que ele é extremamente manipulável e extremamente controlado, senão já tinha acabado a humanidade. E Deus sabe o que faz, né? Deus vai criar um vírus para dizimar a humanidade, né? Ou seja, permitiu que um vírus dizime a humanidade, né? Mas eu creio na cura, né? Eu creio que as pessoas já têm desenvolvido remédios que combatem esse vírus. Eu creio que Deus vai entrar com sua mão, né? O importante agora é nós colocarmos o rosto no pó, né? Orarmos sempre, sem cessar, ou de manhã, de dia, de noite, se possível de manhã, de dia, de noite, né? E eu sei que Deus ele vai dar um freio, né? Porque Deus vai, só basta uma palavra de Deus, basta, né? Só basta Deus iluminar alguém para criar uma vacina, e já foi, né? E essa era vai ser uma era que vai ser passada. Mas eu creio que as lições já estão aí, né? Quando eu olho para os Estados Unidos, são milhares e milhares de mortos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que ama a guerra, que gosta de guerra, e ele tem sentido na sua pele pior do que as piores guerras que ele já enfrentou. Milhares de pessoas estão morrendo nos Estados Unidos, né? Milhares de pessoas estão morrendo ao redor do mundo, e é algo que o mundo nunca imaginaria que passaria, né? Nos tempos ordiernos, né? Sempre havia ameaças aqui, outra ameaça ali, mas realmente é algo que é tangível, né? Mas nós estamos debaixo do sangue de Cristo Jesus. E declare a palavra de Deus na sua vida, declare a palavra de Deus
na sua boca, use a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia está acesso de todos vocês, seja você quem for, a Bíblia está nas suas mãos, use ela com temor, fervor, né? Se aposte da palavra de Deus, né? Reveja seus conceitos, aquilo que você errou. Quem sou eu para julgar? Mas faça as coisas direito, faça as coisas corretas, independente se você vai receber aplauso de A, de B ou até de mim mesmo, mas você vai receber o aplauso de Deus. Faça o que é certo, faça o que é o correto, faça aquilo que é coerente, faça aquilo que Deus colocou para você fazer, faça aquilo que Deus quer que você faça, faça aquilo que Deus colocou para você fazer. E nesse momento, eu creio que ninguém vai te julgar por nada. Eu creio que ninguém vai te colocar, apontar o dedo para você. Até porque quando alguém aponta o dedo para você, né, tem 5 dedos apontados para ele, tem 4 dedos apontados para ele. Mas eu creio que ninguém vai ter esse direito de chegar para você, apontar para você, até porque você é independente, né? Você é livre, você tem um livre-arbítrio para fazer as coisas certas, né? E se você errou, é a hora agora de você consertar o seu erro, né? Se você errou, mas eu pisei na bola, não importa, é a hora agora de você consertar o seu erro, você colocar o seu joelho no chão e pedir perdão a Deus e reparar o seu erro. Interessante que Zaqueu, quando ele viu que ele estava errado, Jesus não impeliu para ele dar nada. Ele chegou para Jesus e falou: eu vou dar 4 vezes mais daquele que eu tenho prejudicado. E Jesus olhou, né, e falou: hoje mesmo houve salvação nessa casa. Hoje mesmo houve salvação nessa casa. Então, Zaqueu, ele agradou o coração de Deus. Por quê? Porque não foi o dar, foi apenas a revolução, a metanoia aconteceu no seu coração. O processo externo foi apenas o reflexo do seu interior. Eu creio que Deus está fazendo coisas grandes, né, em nossas vidas. Eu creio que Deus vai fazer coisas grandes em nossas vidas, que Deus vai operar grandes milagres, Deus vai operar grandes sinais, prodígios, maravilha. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas, eu creio que Deus vai operar coisas infinitas. Eu creio que Deus vai fazer multiplicar o amor, multiplicar a comunhão, multiplicar o Espírito Santo, a sua ação, né, do Espírito Santo, multiplicar a fraternidade, multiplicar o perdão, multiplicar a graça, a sabedoria. E muitas pessoas que têm um coração de pedra ao redor do mundo vai se tornar um coração humano, vai deixar o lado. Não as pessoas, nossa luta não é contra a carne, contra o sangue. Perceba isso. A sua luta não é contra a carne, contra o sangue, vai ser contra os principados. E quando a pessoa é Deus, ela convence as pessoas. Nabucodonosor foi um dos homens mais ímpios do mundo. Ele falou: eu não quero saber de Deus. E Deus colocou, Deus tocou no seu coração. Nabucodonosor passou por um processo muito difícil e no final da sua vida ele abandonou o erro. Manassés foi considerado um dos piores homens da humanidade e Deus quis salvar Manassés. Manassés matou milhões e milhões e milhares de crianças e Deus quis salvar Manassés. E Deus colocou Manassés preso ali em uma floresta, ou mato, como uns dizem. E os seus adversários pegaram Manassés, colocaram Manassés no calabouço. E Manassés foi tratado ali por Deus e morreu os últimos dias, viveu os últimos dias da sua vida em comunhão com Deus e foi salvo. Então, o propósito de Deus é o homem, o alvo de Deus é o homem, o objetivo de Deus é o homem. O trabalho de Deus é o homem, salvar o homem, independente daquilo que as pessoas foram ou fizeram. Né? Mas em Deus se torna nova criatura. Eu creio que é assim que Deus vai fazer e nós devemos ter essa fé, procurar essa fé nesse momento apocalíptico, nesse momento que nós estamos passando, aonde empresas foram dizimadas, aonde até famílias, né, por causa da dureza do coração, estão sendo dizimadas, né, embora seja famílias que precisam de Deus, né, e as igrejas, não vou dizer que a igreja foi dizimada, mas a igreja ela reaprendeu, porque Deus está tratando muita coisa na igreja, muitos vícios, e quando eu falo vícios, vícios não quer dizer apenas no mau sentido, né? O mau hábitos, né?
às vezes a pessoa tem um costume, né, de só adorar a Deus na igreja. Isso é um, digamos, é um mau hábito, né? É uma coisa legal, é uma coisa boa, mas quando você se coloca para só adorar a Deus na igreja, isso se torna uma coisa ruim, né? Porque você esquece de que a igreja é o seu lar. Então já vi muitas mensagens quando a maldição se transforma em bênção, né? Quando a maldição se transforma em bênção. Saul, ele era uma bênção ele ser rei de Israel, mas o reinado se tornou uma maldição na vida de Saul, né? Então, nós não podemos deixar que a maldição ela se transforme em bênção. E por isso esse tempo é um tempo de a gente rever os nossos conceitos, quebrar os nossos paradigmas, quebrar os nossos protótipos, quebrar os nossos arquétipos que têm nos afastado de Deus, quebrar aquilo que tem nos separado de Deus e fomentar em nós um novo homem, uma nova criatura, cheio do temor de Deus, cheio do Espírito Santo, independente da igreja que você congregue, independente da placa de igreja que você faça parte, né? Se é uma igreja mais intensa, se é uma igreja mais conservadora, né? Jesus é o mesmo, né? Se você entende que você precisa de Jesus, né? E você está na igreja, onde a igreja era tradicional, que não dá muita ênfase ao falar em línguas, a cura, glória a Deus por isso, meu irmão. Quem salva é Jesus, mas tem aqueles que gostam de viver mais o sobrenatural de Deus, uma busca intensa, né, nas madrugadas, nos montes, né? Então a fé é uma só, o Deus é o mesmo. Mais importante é que vocês venham estar cheio da plenitude de Deus. Se encha do Espírito Santo de Deus, se encha da palavra de Deus, proclame, declare, né, profira a palavra de Deus. Porque eu sei que Deus vai realizar grandes coisas na sua vida. Eu sei que Deus vai realizar grandes coisas nas nossas vidas. E quando essa epidemia acabar, eu quero gravar alguns vídeos, né, de motivação também, alguns vídeos onde você venha ver, eu venha desenvolver na sua vida, através do Espírito Santo, algo que Deus tem para o seu crescimento espiritual. Né? Algo que Deus tem, porque a maior riqueza, queridos, a maior riqueza não é ter 1 milhão na conta, a maior riqueza não é ter uma BMW, um Bugatti, um Porsche, uma Mercedes, não é nada disso. A maior riqueza não é ter um cargo, né? Ser presidente da República, presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente da ONU, né, até o papado. Isso não é a maior riqueza. A maior riqueza é você estar no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus chamou para você fazer, produzindo aquilo que Deus chamou para você produzir. Eu estou aqui pregando, não sei se vou alcançar 2, 3, 4 pessoas, né? Não tenho esse alcance, né? Que Deus espalhe esse vídeo aí, o Espírito Santo de Deus leve para as pessoas que querem ouvir, mas eu quero produzir aquilo que venha alcançar o coração de uma só pessoa ao mínimo, né? Então, eu estarei feliz. Se não alcançar o coração de uma pessoa, alcançando o meu coração, eu estarei feliz e com toda graça e unção de Deus. É que Deus lhe dê unção, favor, graça, merecimento, nesses dias. Acompanhe aí as lives das pessoas. É um tempo que você tem como nunca, né? Até aquelas pessoas que ficavam em casa, o que está tendo de informação, o conteúdo é totalmente diferente. Larga a televisão, uma coisa que você precisa largar mais a televisão. Televisão, para não ser hipócrita, você tem que ligar apenas para a título de informação, né? Em um jornal contundente, em um jornal que venha realmente falar de forma imparcial e venha trazer informações, né? Mas não deixe sua televisão ligada, como a maioria dos brasileiros, das pessoas que estão sendo bombardeadas por informações que acabam elevando, né, acabam caindo, né, derrubando a imunidade das pessoas com notícia triste, porque é natural, queridos. Se o homem tem notícia triste, se ele ouvir notícia triste, ele vai ficar triste. E quando você fica triste, a sua imunidade ela desce. E quando a sua imunidade desce, você fica perceptível e acessível a doenças, né? Mínimas ou máximas. Mas que você, como diz a palavra,
escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Encha, eu termino essa mensagem, encha a sua vida com coisas saudáveis, que vem trazer alegria. Pegue sua agenda, escreva grandes vitórias que você já teve no passado, grande vitória que você já teve na infância, grande vitória que você teve na sua família, uma grande vitória que Deus colocou nas suas mãos, enfim. Faça algo que venha lhe dar esperança, que venha lhe dar, trazer motivação, que venha lhe dar prazer no Senhor, como diz pastor Marcos Golden, o meu líder lá na igreja apóstolo Shekinah, que você venha ter gozo no Senhor, o gozo do Espírito Santo, né? Você venha se alegrar, que nada venha explicar essa alegria que você tem. O momento pode ser difícil, o momento é difícil, mas Deus, ele está no centro do mundo. Deus, ele está no centro do mundo. Deus, ele está aonde ele estava quando ele criou o mundo, no seu santo e sublime trono. Deus, ele está no seu santo e sublime trono. E cabe a nós fazer a nossa diferença, cabe a nós motivarmos, nós poderemos mudar o mundo, nós podemos mudar a história do mundo, nós podemos fazer as coisas do mundo acontecer, né? Nós podemos fazer o mundo tomar uma nova direção, nós podemos fazer o mundo ter outra direção. Você pode dizer, mas eu sou apenas uma andorinha só não faz verão. Faz sim, queridos. A Bíblia fala que a oração de um justo pode muitos seus efeitos. Né? Você faça a sua parte. Quando você muda a sua visão, você muda o mundo. Então você pode sim. Nós vamos mudar essa realidade. Nós vamos sair seres humanos melhores, menos egoístas, egocêntricos. Né? Hoje o narcisismo, o hedonismo tomou conta da humanidade e como isso tem sido quebrado. O que é o narcisismo? A pessoa só olha para si, a egolatria, a pessoa querer ser o centro de tudo. Isso foi quebrado, isso está sendo quebrado. Antigamente as pessoas, os grandes bilionários, ele tinha algum problema, ele viajava para os Estados Unidos, para a Europa. Lá estão muito pior do que aqui. Então as pessoas estão sendo trabalhadas no seu íntimo. O hedonismo, o prazer pelo prazer. Então as pessoas estão sendo obrigadas a conviver nos recônditos dos seus lares. Né? E Deus tem trabalhado. E Deus tem modificado o pensamento. Deus tem modificado o mindset. E Deus tem abençoado. E eu quero que Deus vai te abençoar poderosamente. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus dirija a sua vida, dirija o seu corpo, a sua alma, o seu coração, e você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Que o nome do Senhor venha ser glorificado na sua vida. Que o nome do Senhor venha ser exaltado na sua vida. Um forte abraço. Fica com Deus e até mais.